Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17 diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O evangelho é algo muito poderoso. Nós lemos no versículo 16 que diz que ele é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. E Deus, sendo a sua grandeza e majestade, seu poder é infinito, seu poder é total. E o evangelho é o poder de Deus. Contudo, o evangelho de Deus só é eficaz. O evangelho de Deus, o poder de Deus, só salva, também no versículo 16, aquele que crê. Então, a fé é o que destrava e disponibiliza o poder de Deus, em especial aqui falando sobre o evangelho. Sem fé, o evangelho se torna ineficaz e infrutífero, apesar de ser o poder de Deus. Então você veja como é importante nós aplicarmos e exercermos fé. O poder de Deus é infinito, o poder de Deus não tem limites, mas esse poder sem fim, sem limite, ele fica inútil se não houver fé. O crente começa a sua vida, começa a sua caminhada, sua vida espiritual, sua caminhada pela fé, e ele segue essa caminhada também na fé. E hoje eu quero falar sobre o tema: o crente foi feito para a fé. O crente foi feito para a fé. Eu queria começar dando uma ilustração, e eu confesso que essa mensagem teve o seu início a um episódio que ocorreu comigo não muito tempo atrás. Inclusive foi com o querido irmão Messias, e ele se recorda bem, porque ele veio me socorrer. Mas o exemplo é o seguinte: existem toda espécie de veículos no mundo. Tem veículo tração na roda dianteira, tem veículo com tração na roda traseira, tem veículo com tração nas 4 rodas, tem veículo com tração em 8 rodas, 8x8, 6x6, 4x4, tem toda espécie de veículo. Cada veículo ele tem um terreno para qual foi desenhado, produzido e fabricado. Então existem veículos, e no meu exemplo específico, motos, para todo tipo de terreno. Tem veículo que foi feito para pista, areia, asfalto, pedra, lama. E você tentar usar um veículo fora das condições para qual ele foi desenhado, vai resultar em catástrofe, como foi o caso que o irmão me socorreu, certo? Em que eu estava usando uma moto sem pneus adequados para o terreno arenoso. O resultado foi que eu beijei o chão, certo? Não houve grandes ferimentos, uma queda leve, não teve muita consequência, mas foi porque eu estava usando um veículo sem ser no terreno para qual eu estava equipado, o qual foi desenhado. Se eu tivesse outros pneus, talvez, mas naquela configuração acabou caindo. E o crente é assim. O crente foi feito para existir e crescer e frutificar em certas condições. Essas condições é o terreno da fé. O crente foi feito para a fé. Eu quero falar sobre esse tema esta noite. Eles só são úteis, esses veículos só são úteis para o terreno a que foi equipado. Eu vou agora usar outro exemplo, o irmão André. O irmão André mora lá onde Júlia perdeu as botas e esqueceram dele. Mas quando chove na região onde o André mora, você vai ter que ir ou de canoa,
Ou você pode pegar o seu carro e você faz o que com ele, irmão? Coloca correntes, não é isso? Coloca correntes. Você vai lá, literalmente são correntes que estão amarradas e você coloca o cadeado, aí o carro anda com a beleza, aquela lama toda. Sem aquilo o carro não anda, atola, capaz até de cair na ribanceira, e olha que há ribanceiras, tá, naquela região, mas é um exemplo. Agora, você pega aquele mesmo carro, sai lá das terras, das montanhas, da lama, desce a serra, chega na cidade e você está agora no asfalto. Aquelas correntes vão ajudar ou vão atrapalhar? Vão atrapalhar. Ou seja, ela, mais uma vez, não está equipado, configurada para andar no asfalto. Muito bom para andar na lama, mas inútil no asfalto. E o crente é a mesma coisa. Quando o crente funciona fora do ambiente, dos parâmetros, do universo, do ecossistema da fé, ele acaba sendo como um carro que tem as rodas cheias de corrente andando no asfalto. Você anda como uma moto com pneu de pista andando na areia. Você vai, no meu caso, vai levar uma queda. No caso do André, no caso do carro do André, não vai para lugar nenhum. Você pega a BR ali e você sai com um carro cheio de corrente, você vai ter uma péssima experiência, porque está fora dos parâmetros para o qual ele foi desenhado. E o crente só funciona direito quando ele está caminhando na fé. É que nós lemos no versículo 17, o justo viverá pela fé. Quando o crente, quando o justo, esse justo aqui não é justo pela justiça própria, mas é o justo pela justiça de Cristo, ou seja, alguém que é salvo, que nós não somos salvos pela nossa justiça, nós somos salvos, eu sou justo pela justiça de Cristo que me foi imputado. Então o justo viverá pela fé. E quando nós não vivemos, caminhamos pela fé, algo vai dar errado, as coisas não vão se encaixar e vai ficar algo desvirtualizado, a coisa vai desandar e nós não vamos ter os resultados que nós desejamos, porque nós não fomos destinados para existir e funcionar fora da fé. Devemos andar o caminho da fé e devemos andar no caminho da fé em relação a uma série de coisas. A primeira coisa, olhe comigo para Gálatas 3, quero ver algumas coisas em que nós fomos feitos para a fé. Gálatas capítulo 3, olhe comigo no versículo de número 10. Gálatas 3, 10 diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mais uma vez essa frase aqui, que o justo viverá pela fé. Enfatizando aqui o que Deus nos diz no versículo 11, que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei ou por obras. Ninguém. E é muito triste você encontrar pessoas que se dizem ser cristãos, se dizem ser crentes e afirmam que estão confiantes que vão perseverar até o fim, porque não fazem isso, porque fazem aquilo. Estão basicamente dizendo justamente aquilo que Deus está dizendo aqui. Não é assim que funciona. Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, mas claro, é impossível. No entanto, existem multidões e multidões de pessoas que se auto-intitulam crentes, que vivem achando que vão ser justificados pela obra da lei. Mas aqui fala, se você quiser seguir a lei, se você quiser tentar inutilmente ser salvo pelas obras, então você tem que cumprir toda a lei, toda. Primeiramente, o crente não só foi feito para a fé, mas primeiramente o crente foi feito pela fé. Não só para a fé, mas pela fé. Todos aqueles que buscam salvação pelas obras, a Bíblia fala que estão debaixo da maldição. Debaixo da maldição. Que maldição? A lei veio para amaldiçoar. A lei veio para nos mostrar o quão perdidos nós somos. A lei não veio para salvar, por isso que é uma maldição. O Evangelho é uma bênção.
O evangelho veio para salvar, a lei não veio para salvar, a lei veio para apontar o quão perdido e o quão são esperança nós somos, por isso que é uma maldição. Tiago 2,10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então você pode cumprir toda a lei, digamos que fosse possível. Digamos que você viva uma vida, você não faz um monte de coisa. O que está dizendo? Se você fizer uma coisa errada, você é culpado de todas as coisas. Um ato, um pecado já desqualifica. Você não precisa ter cometido 4, 5, 6, 10, meia dúzia de pecados. Um pecado já desqualifica-nos. Isso é uma maldição da lei. A salvação é produto da fé no Evangelho de Cristo. O crente foi feito pela fé. Não existe crente que não se tornou crente pela fé. Então nós somos crentes pela fé e o crente foi feito para a fé. Ser salvos na fé e viver pela fé. Olha comigo no versículo 17 de Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 17. O crente foi feito para a fé em relação à salvação. Nós nos tornamos crentes, nós alcançamos a salvação por meio da fé, e nós também dependemos da fé. O crente foi feito para a fé em relação ao nosso crescimento espiritual. Alguém pode ser salvo pela fé, mas não crescer. Se houver crescimento, e deve haver crescimento, esse crescimento será pela fé. Vamos ler aqui Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, como é que eu cresço? Como é que eu vou descobrir a justiça de Deus? Como que eu vou crescer na graça de Deus? De fé em fé. Nós começamos na fé e nós crescemos de fé em fé. Cada passo no nosso crescimento, cada avanço, cada progresso é um passo de fé. Nós descobrimos a justiça de Deus de fé em fé. A salvação não é assim. A salvação não é de fé em fé. A salvação é quando você reconhece o Evangelho, que diz que nós somos perdidos, sem esperança, que nós não temos como nos salvar, e pela fé e a convicção que o Espírito Santo traz no momento em que nós ouvimos o Evangelho, nós confiamos em Cristo, acabou. Nós somos salvos, assunto encerrado. Você nunca vai ser mais salvo ou menos salvo do que o momento em que você aceitou a Cristo. Você não vai ser mais salvo. Você não vai ser menos salvo. Porque o novo nascimento é um ato. É como ligar uma luz. Você está salvo. Pronto. Porém, o crescimento espiritual, ele vai de fé em fé. Passo a passo. É um processo. Esse processo na Bíblia é chamado de santificação, em que nós somos aos poucos transformados pelo poder de Deus, ao passo que nós nos conformamos à palavra de Deus, ele vai nos transformando. Isso é um processo passo a passo, fé em fé. Muita gente confunde. Muita gente acha que quando foi salvo, pronto, agora eu estou transformado. Não, você não está transformado. O seu espírito está transformado, em que era morto e agora é vivo, transformado. Mas a sua alma, o seu psique, a sua mente, o seu coração, os seus desejos, os seus planos, o seu caráter, sua personalidade, isso é o mesmo. E tem gente que foi salvo há 10 anos atrás, mas tem o mesmo caráter, tem a mesma personalidade, tem os mesmos desejos, as mesmas tendências, as mesmas fraquezas. Por quê? Não foi salvo? Não, foi salvo, só nunca cresceu. Não houve crescimento de fé em fé. Então é alguém que nasceu de novo, mas não cresceu. Porque o crente foi feito para a fé. E se o crente não está caminhando, vivendo, obedecendo a palavra na fé, ele não vai crescer. Ele vai ficar um crente imaturo. Um crente
não espiritual. Então, a salvação está completa e acabada, terminada e seguro o momento que você aceitou Cristo. Eu não sei quando foi para você, eu sei que para mim foram dia 21 de julho de 1991, mais ou menos 8 horas da noite, na casa número 2, em Dale Drive. Eu estava sentado na sala, no sofá, a janela estava nas minhas costas, eu lembro perfeitamente, a irmã Simone estava ao meu lado, o pastor Júlio estava na poltrona aqui à minha direita. Eu lembro dos detalhes, ali eu fui salvo e eu nunca fui mais nem menos salvo do que eu estava naquele dia. Agora, houve crescimento? Eu gostaria de dizer que sim, eu creio que sim, acredito que sim. Se não houvesse, eu não estaria aqui esta noite. Mas é verdade que tem muita gente que é salvo e nunca cresce, ou talvez cresce um pouquinho e volta. Dá um passo para frente, 2 para trás. E não há um crescimento constante. A culpa não é falta de salvação e nem é falta do poder de Deus, porque o poder de Deus pode transformar quando a fé é aplicada. E o que é fé? Fé é você saber, é você crer e você fazer. Os 3 passos da fé. Você não pode fazer naquilo que você não crê. E você não crê, não pode crer naquilo que você não sabe. Então, o crescimento através da fé é você aprender, é você ler a sua Bíblia, é você ouvir boa pregação, é você ouvir conselhos, é você ter o conhecimento, mas o conhecimento não vai resolver o seu problema. Assim como o conhecimento do Evangelho não vai salvar ninguém. Você tem que conhecer o Evangelho, é verdade. Salvação não é algo emocional, salvação não é algo que nós fazemos sem o intelecto, mas não adianta você saber os fatos, você precisa acreditar e confiar e assim receber a salvação. O crescimento é a mesma coisa. Você precisa ter o conhecimento, mas não adianta só saber, você precisa crer, porque naquilo que você crê, você faz, você age. É o que dá vida à nossa fé. Tiago disse o quê? Que a fé sem obras é morta. É exatamente isso. Se a sua fé não produz, não tem um resultado, então não serve de nada, ela é morta. Então o crente foi feito para a fé na salvação, mas também no crescimento. Segundo Coríntios 3, versículo 18, nos mostra esse processo que vivendo pela fé nós amadurecemos e crescemos. Diz assim, segundo Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então você veja aqui está fazendo uma referência, alusão a Moisés quando desceu do morro. Ele esteve na presença de Deus e quando ele desceu do morro, ele estava brilhando, estava reluzente o seu rosto. E nós devemos reluzir Cristo, devemos refletir Cristo. Cristo falou o quê? Brilha a vossa luz. Nós devemos ser a luz do mundo. Devemos brilhar, refletir. Mas diz aqui, nós somos transformados. Note que não fala que nós nos transformamos. Está no passivo, nós somos transformados. Alguém nos transforma. Não é o meu trabalho me transformar, o meu trabalho é me conformar à imagem de Deus, e quando Deus vê isso, Ele nos transforma. Mas somos transformados de glória em glória. Mais uma vez, não é um processo em que um dia se acorda e eu estou transformado. É de glória em glória, é de fé em fé. E nós somos transformados na mesma imagem. Que imagem? De Cristo. Cristo é um molde. Nós nunca vamos chegar a ser Cristo, obviamente, mas ali é o nosso alvo, ali é o nosso modelo, ali é o plano matriz, digamos assim. E continua ainda, como pelo Espírito do Senhor. Então fala que nós somos transformados, não sou eu que me transformo, eu sou transformado por quem? Pelo Espírito do Senhor. Então é o Espírito Santo que vai me transformar, ao passo que eu sigo e reflito, a saber, me conformo à palavra de Deus, à vontade de Deus, às verdades de Deus, e o Espírito Santo vai então me transformar. Qual a diferença de conformar e transformar? Conformar é temporário. Eu posso me esforçar e eu posso me conformar, tomar forma. Mas se eu parar, volta.
Se eu deixar de me esforçar, a conformação desaparece. Transformação não. Transformação é algo que acontece e transforma. É quando a água não é mais líquida, a água agora é sólida. Ela mudou. Foi transformada. Deus quer nos transformar de dentro para fora. Nós somos incapazes de fazer isso. Mas nós somos feitos para caminhar pela fé, e caminhando pela fé, de fé em fé, o Espírito de Deus, quando refletimos, como nós lemos aqui, refletindo como um espelho a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor senão Cristo? Nós refletimos Cristo, nós vivemos Cristo, e o Espírito Santo então nos transforma de glória em glória. Fomos feitos para a fé, pela fé, em relação à salvação, e fomos feitos para a fé em crescer espiritualmente no nosso crescimento. 1 Pedro 2,2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Nós devemos ir crescendo, para que vades crescendo. Nós somos salvos e nós somos feitos para a fé, para crescer, para que vades crescendo. E o leite racional não falsificado, que é a palavra de Deus. O crente foi feito para a fé, ele foi feito pela fé na salvação, e foi feito para crescer espiritualmente na fé. Olha comigo para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, e olha no versículo 37. Onde diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Você note que essa é a segunda, terceira vez que nós vemos essa frase: o justo viverá pela fé. Por quê? Porque o justo foi feito para a fé. O justo foi feito para viver na fé. Mas aqui nós temos o seguinte: o crente, ele nasce pela fé, ele cresce pela fé. Mas o crente também tem um problema. Assim como tem crescimento espiritual, existe a diminuição ou encolhimento espiritual. Ao invés de crescer, é possível o crente diminuir, encolher, rejuvenescer espiritualmente. Rejuvenescer pode ser uma boa coisa em outras áreas, mas espiritualmente não é. Espiritualmente nós não queremos rejuvenescer. Eu não quero voltar a ser o crente que eu era 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos atrás. Eu não quero espiritualmente ficar mais jovem. Eu quero ficar mais maduro. Mas o crente pode ficar imaturo espiritualmente. Ele pode até chegar ao ponto de regredir espiritualmente. E é isso que está falando aqui. O crente, ou ele vai diminuir, ou ele vai crescer. Ou ele vai ficar mais forte ou mais fraco. Na física, o constante zero é apenas teórico. Ele não existe. Não existe o grau zero. Ou você está subindo um grau, ou está descendo um grau, subindo 1/1000 de um grau, ou descendo 1/1000 de um grau, mas você não fica na constante zero. Você não é a mesma pessoa que você era ontem. Confesso que de um dia para o outro a diferença pode ser mínima. Mas o mesmo princípio aplica para a pessoa que você era 1 ano atrás, você não é essa pessoa hoje. 2 anos atrás, 10 anos atrás. E você vai voltando. Nós não permanecemos. Ou nós vamos estar subindo, ou vamos estar descendo. Ou estamos crescendo, ou estamos encolhendo. Ou estamos melhorando, ou estamos piorando. Ou estamos ficando mais maduros, ou mais imaturos. Um dos dois. Não, pastor, eu sou o mesmo hoje que eu era ontem. Não, você não é. E nós temos que sempre estar mirando alto. Porque se você não mirar alto, eu te garanto que você vai descer, você vai piorar, você vai regredir, você vai encolher, você vai diminuir. Então mire alto, mire alto. O contexto que nós lemos aqui em Hebreus é a volta de Cristo.
Eram crentes que não estavam vivendo pela fé, não estavam vivendo na fé, voltando para o versículo 37 de Hebreus 10, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Tudo bem, já passaram mais de 2.000 anos e não veio ainda, mas não tem problema, devemos continuar esperando. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, minha alma não tem prazer nele. Aqui é o seguinte, são pessoas que estavam adereçadas, pessoas que estavam cansadas de esperar, estavam cansadas de viver na fé, e estavam basicamente, o termo usado é se retirando. Eles estavam desanimando, estavam caindo em tentação, não estavam se esforçando como antes, estavam retornando. Veja bem, para retornar, você precisa ter ido para retornar. Você não pode retornar se você nunca foi. Eu costumava brincar, a Michele, quando era pequenininha, eu na época trabalhava, tinha emprego que eu viajava quase toda semana. Não, toda semana não, todo mês eu viajava. E a Michele, ela não gostava, ela tinha, não lembro quantos anos ela tinha, 7, 8 anos. E sempre que eu viajava, era um escândalo, não vá. Hoje é diferente, hoje ela chora para eu ir, tá? Mas enfim. Então o que acontece? Eu tinha um truque, que eu falava, minha filha, mas você não quer que o papai volte? Quero que o papai volte. Bom, então o papai tem que ir para poder voltar. Se eu não for, eu não volto. Funcionou, Michele. Funcionava mais ou menos, tá vendo? Um pouquinho. O raciocínio é esse, você não pode retornar se você não foi. Aqui as pessoas estão retornando, estão andando para trás, porque um dia estavam onde deveriam, mas eles retrocederam, estavam retrocedendo. Não estavam mais onde estavam. Aqui o termo que usa é se retirando. Se alguém se retirar, alguém andar para trás, andar de marcha ré. O resultado disso, a gente vê no mesmo versículo 38, acho que é Deus falando, minha alma não tem prazer nele. Quando nós não caminhamos pela fé, quando nós não estamos lutando, batalhando, caminhando, progredindo, crescendo espiritualmente, nós estamos retornando, estamos se retirando, Deus não tem prazer, nós não estamos agradando a Deus. E se nós não estamos agradando a Deus, nós estamos indo na direção errada. Pergunte-se a si mesmo, a direção que você está caminhando está agradando a Deus? Você faz mais hoje que você fazia ontem, semana passada, mês passado, ano passado, 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás? Você está lendo mais Bíblia hoje? Você é mais assíduo aos cultos hoje? Você está evangelizando mais hoje? Você está lendo a Bíblia mais hoje? Você está orando mais hoje? Você está sendo uma bênção mais hoje? Ah não, pastor, eu já fiz muito disso agora. Agora você está se retirando. Não, pastor, havia uma época que eu evangelizava toda semana, e eu não vou fazer os 2 anos. Por quê? Porque você está se retirando. Você está se retirando porque você não está crescendo, você está diminuindo, você está se retirando, você está retrocedendo. Sempre devemos ir para frente, fazer mais, orar mais, ler mais da Bíblia, evangelizar mais, participar mais. Esse é o termômetro se nós estamos crescendo ou não. O Salmo 147, versículo 11. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Se você teme Deus, você não vai se retirar, você não vai andar para trás. Não é um temor de pavor, é um temor saudável. É um temor correto, nós devemos temer a Deus. Não sermos apavorados e ter medos de Deus, não é isso. Mas devemos ter um temor, um saudável e necessário temor de Deus. O temor de Deus é uma boa aferição da nossa maturidade espiritual. O crente aqui, eu não temo Deus, estou nem aí, eu faço o que eu quero, estou nem aí para Deus. Isso é maturidade espiritual? Não, não é. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E é claro, Hebreus 11, nós sabemos, versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe. Como é que se agrada a Deus? Pela fé. Como é que se agrada a Deus? Temendo a Deus. Quem teme Deus?
Quem tem fé, quem tem uma fé correta, vai ter o grau correto de temor de Deus. Isso agrada a Deus. Agora, aquela alma que se retira, Deus não tem prazer naquela pessoa. Se nós nos retiramos, se nós retrocedemos, então nós não estamos agradando e não estamos o temendo. E não estamos esperando nele. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Vamos para Abacuque. Abacuque, profeta no Velho Testamento. O crente foi feito para a fé, foi feito para ser salvo. O ser humano foi feito para ser salvo. Deus quer que todos sejam salvos, que nenhum se perca. O crente foi feito para crescer e não diminuir, não retroceder. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Falamos sobre salvação, falamos sobre crescimento, falamos sobre diminuição, e por último eu quero falar sobre o aumento de um mal. O aumento de algo tóxico e pernicioso na vida do crente, que vem como causa e também efeito de não caminhar pela fé. Abacuque 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Se você olhar direitinho Abacuque 2, versículo 3 e 4, e olhar o que a gente leu em Hebreus 10, versículo 37 e 38, eles não estão falando sobre a mesma coisa, mas a estrutura é a mesma. Está falando ao povo hebreu, lá no Velho Testamento, que Deus tinha feito uma promessa, como fez para nós. Jesus falou, efetivamente, eu voltarei. Eu vou ali, mas eu volto já. Não foi bem assim, mas você sabe o que eu estou dizendo. Ele falou que vai retornar. Foi uma promessa que ele fez. A promessa não foi cumprida ainda, mas vai ser cumprida. E aqui em Abacuque nós temos um povo que não estava acreditando na promessa que Deus fez, de que os seus inimigos, os caldeus, nessa ocasião, seriam derrotados. Então, com muita gente, com o mundo, falou que Jesus vai voltar, mas cadê Jesus voltar? Aqui era a mesma coisa. Deus falou que os nossos inimigos vão ser derrotados, mas cadê? Eles estavam cansados de esperar, e Deus está dizendo, calma, pode tardar, mas vai chegar. Vou ler de novo aqui, Abacuque, porque a visão é ainda para o tempo determinado. A visão aqui era a profecia. A profecia, a minha promessa, é para o tempo determinado. A volta de Cristo é para o tempo determinado. Quando? Ninguém sabe. Jesus falou, nem o filho sabe. No tempo determinado, quando for a hora, será a hora para a volta de Cristo. E aqui não era a volta de Cristo que está falando de Abacuque, mas era o livramento dos inimigos de Deus. Aí continua, mas se apressa para o fim, ou seja, mas está chegando, e não enganará. Se tardar, espera-o. Se a promessa está demorando, espere em Deus, espere, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, vai vir. É muito parecido com o que está falando lá em Hebreus, que a gente leu. Era sobre outra circunstância, mas o princípio e a aplicação era o mesmo. Mas aqui o contexto é não acreditar e esperar, nesse caso aqui, na derrota dos inimigos, mas quando nós recusamos a acreditar, recusamos a esperar nas promessas, quando nós dizemos, chega, não vou mais esperar, não vou mais acreditar, Deus está demorando, não é verdade, isso nada mais é do que orgulho. É orgulho. É você dizer, Deus, você está mentindo. Deus, você não vai resolver. Deus, você não sabe o que está falando. Isso é orgulho. É nós acharmos que sabemos mais do que Deus. E orgulho nos torna ímpios. O orgulho desvirtualiza o crente, porque o crente foi feito para a fé. O crente não foi feito para orgulho.
Quando o crente sai do caminho da fé, ele automaticamente entra no caminho do orgulho. Inclusive, foi o orgulho que o tirou do caminho da fé. Foi o orgulho que o desviou. Foi o orgulho que o fez retroceder. O orgulho. E a alma orgulhosa não é reta, segundo aqui o versículo 4. Eis que sua alma está orgulhosa. Ele falou, vocês que não acreditam, vocês que cansaram de esperar, vocês estão dizendo que não vai acontecer, a sua alma está orgulhosa. Note, está orgulhosa. Isso quer dizer que ela pode estar ou pode não estar. Ela pode estar orgulhosa dependendo das circunstâncias. Mas aqui Deus fala para essas pessoas, a sua alma está orgulhosa, não é reta, não é correta, não está certo. E ele diz, mas o justo viverá pela fé. Então viver pela fé faz contrapartida com a alma injusta. Andar pela fé faz contrapartida com orgulho. Então orgulho e fé não se misturam. Orgulho e fé não se complementam. Pelo contrário, maior orgulho, mais distante da fé. Mais você se retira, mais você retrocede, menos você cresce. Devido ao quê? Orgulho. Orgulho. Essas pessoas aqui estavam abstraídas e cegas do estado que se encontravam. Alheias completamente. Que é um outro sinal de orgulho. É você estar desligado ao fato que você está com orgulho tomando conta da sua vida. Eu vou ler aqui em Provérbios 6,16, se você quiser abrir lá. Provérbios 6,16 é uma lista das coisas que Deus odeia. Tá? E se Deus separou essas 7 coisas, lembrando que 7 é o número da perfeição, da integralidade na Bíblia. Tá? Versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Pastor, o senhor falou que era 7. Calma, eu não acabei de ler, Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Tá aí a 7. Ó. 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Eita listazinha feia. Mas note o que está no topo da lista. Olha o que encabeça a lista. Olhos altivos. O que é altivo? Orgulhoso. Olhos altivos assim, ó. É você olhar assim, ó. Você olha para baixo. É o olhar orgulhoso. Deus odeia o orgulho. Porque o orgulho destrói a fé. O orgulho não tem parte, não tem espaço em grau nenhum na vida do crente. Ele tem que ser identificado e extirpado. A primeira coisa na lista, olhos altivos. Agora, o interessante da lista, isso não é algo por acaso, é uma lista um tanto anatômica. Tem olhos, tem língua, tem mão, coração, tem pé. Mas são os olhos altivos, os olhos orgulhosos, que encabeça essa lista. O orgulho é de fato, segundo a palavra de Deus, uma maldição. Uma maldição. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, o mais longo capítulo da Bíblia, o Salmo 119, o versículo 21. Tu repreendeste asperamente os soberbos. Deus repreende asperamente. Ou seja, uma repreensão braba. E diz assim, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Então veja bem, quando você é orgulhoso, você vai ser repreendido asperamente por Deus, para começar, e você se desvia dos caminhos
dos mandamentos de Deus. Por quê? Porque tu é orgulhoso. O orgulho nos desvia dos caminhos de Deus. Deus vai nos repreender asperamente, não vai ser uma coisa leve e suave, não, vai ser áspero. Isso, no meio do versículo, fala que os tais são amaldiçoados. O orgulho é uma maldição. Jesus falou o quê? Aprendei comigo que sou humilde e manso. É o oposto de ser orgulhoso. Gente, se Jesus era humilde, quem somos nós para sermos orgulhosos? É trágico se não fosse tão trágico. Isso é mais trágico ainda. Orgulho é uma maldição. Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína. Soberba é outra palavra para orgulho. Então, se você é orgulhoso, sabe o que vem logo após o orgulho? A ruína. A ruína precede, o orgulho precede a ruína. Logo antes da ruína, o que vem antes, o que precede a ruína é o orgulho. Então, se você está caminhando em orgulho, sabe o que está no seu caminho? A ruína. A ruína. Ela continua. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito. Altivez é outra palavra para orgulho. Altivez do espírito. Você se acha o máximo. Sabe de tudo, sabe mais que todo mundo. Precede a queda. O orgulho leva à queda, o orgulho leva à ruína. Não deixe o orgulho existir, ou ia dizer, não deixe o orgulho aumentar, mas melhor do que aumentar é nem existir. E orgulho é quando você e eu achamos que nós sabemos mais do que Deus. Nós sabemos mais do que a palavra de Deus. Esse é orgulho. Muito cuidado. Orgulho é sorrateiro. O orgulho é camuflado. O orgulho age nas sombras das nossas vidas. Por isso que quando temos a luz de Cristo, o orgulho é exposto. Mas quando nós não temos a luz, a palavra, quando existem sombras, sabe o que se esconde na sombra? Orgulho é uma das coisas que se escondem nas sombras. Por isso que devemos andar em plena luz, deixar brilhar a luz em todas as áreas, todas as facetas, todos os ângulos de nossas vidas, para que não haja sombra, porque o orgulho se esconde, se camufla nas sombras e age de forma sorrateira. Ore para que Deus mostre para você e para mim todo resquício e traço de orgulho. Porque ele se camufla. Muitas vezes o orgulho se camufla como humildade. Parece incrível, mas é verdade. Pode soar muito humilde, mas é orgulho. Vou dar um exemplo. Júnior, por que não? Júnior, eu quero que você venha aqui e você venha liderar o louvor. Você fez semana passada, muito obrigado, mas não quero mais não, tá? Fez um excelente trabalho. Aí o Júnior pega e fala, não, pastor, eu não posso, eu não sou digno. Eu não me chamei porque você é digno. Deus não nos chama porque nós somos dignos. Você acha que Deus me chamou para ser pastor dessa igreja porque eu sou digno? Que eu mereço? Eu não mereço. Eu não mereço ser salvo. E nem você. Eu não mereço nada. Mas aí o Júnior, usando o exemplo, não é ele, não tá, ele nunca falou isso? Ah, porque eu não sou digno. Não, a verdade pode ser o seguinte, não quero ir aqui na frente e talvez eu não vou fazer algo tão bem feito como eu deveria, gostaria. Aí eu vou, então o problema está com medo de ser humilhado. Está com medo de passar vergonha. Sabe o que é isso? É o orgulho camuflado de humildade. Tu peça para o Espírito Santo mostrar cada traço, cada grama, cada grão de pó de orgulho. Porque o orgulho
algo nocivo, ele cresce, se espalha, se camufla. Não brigue com orgulho. Não entretenha orgulho na sua vida. Não ature, não permita. Orgulho é maldição. Maldição. Lá em 1 Timóteo 3,6, falando sobre os pré-requisitos do pastor, as qualificações do pastor, diz assim no versículo 6, não neófito, ou seja, um pastor não deve ser neófito. Mas o que é neófito? Neófito, essa palavra literalmente quer dizer novo na fé. Neo, novo, fito, fé, novo na fé. Não deve ser alguém novo na fé. Esse novo na fé não quer dizer necessariamente que foi salvo em um determinado tempo. O neófito não é medido em cronologia, em dias, meses ou anos. Neófito é medido em maturidade. Você pode ser alguém que é salvo há pouco tempo, mas você tem maturidade cristã. Do mesmo jeito, alguém é salvo há 30 anos e ainda é um bebê em Cristo. Então não é o tempo que vai determinar se você é neófito ou não. Mas aqui está dizendo, não neófito. Não seja alguém maturo espiritualmente na fé. Por quê? Ele vai dizer, não neófito para que ensoberbecendo, eu vou tentar de novo, ensoberbecendo-se, não caia na condenação, veja só, na condenação do diabo. Qual foi o problema, a condenação do diabo? Ele disse, eu subirei as montanhas do norte, eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei semelhante ao Altíssimo. É orgulho isso? É. Ele é se achar mais do que é. Que foi exatamente a tentação que a serpente, que é o antigo diabo, trouxe para Eva. Deus falou que... Não. Deus falou isso porque Ele sabe que do dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos serão abertos e serei semelhante a Ele. A Eva fez o quê? Tomou. Que foi humildade ou foi orgulho? Foi orgulho. Eva poderia argumentar, mas eu queria ser igual a Deus. A Deus é bom, eu quero ser bom igual a Deus. Você não sabia o seu lugar, Eva. Isso é orgulho. Não saber o nosso lugar é orgulho. É orgulho. Lúcifer falou que ia subir ao norte e colocar o seu trono junto ao trono de Deus, falou que vai ser semelhante a Deus, trouxe a tentação a Eva, e até hoje ele traz a mesma tentação através do orgulho. O orgulho é a porta de entrada de toda tentação. O crente foi feito para a fé e o orgulho destrói e anula o caminhar pela fé. Eles não são compatíveis. E com a diminuição espiritual é um aumento de orgulho que você vai perceber. Se você perceber. Não neófito para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Acho que é mais perigoso para os neófitos, os novos na fé. Eu não estou falando novo em tempo corrido, eu estou falando novo de maturidade. Quem não é maduro, quem não teve crescimento espiritual, vai ser mais suscetível ao orgulho e à condenação do orgulho que o orgulho traz em nossas vidas. Então veja aqui as combinações. Nós podemos ter salvação e crescimento, porque o crente foi feito pela fé e para a fé, e quando nós andamos na fé, nós temos salvação, nós somos salvos pela fé, temos salvação, mas não acaba aí, nós continuamos e seguimos e vivemos e caminhamos e crescemos pela fé, ou a outra combinação é orgulho e a diminuição. Eu conheço pessoas, eu não estou falando de ninguém aqui na igreja, tá? Mas na minha mente eu posso enxergar na minha mente pessoas
que nunca cresceram espiritualmente. Eu conheço pessoas que foi cometido esse erro aqui. O orgulho é tão sorrateiro, tão dissimulado. Eu conheço pessoas que tinham posição elevada no plano de Deus. Pastores, evangelistas, missionários, passaram debaixo do radar, enganaram a si, enganaram a todos, e chegaram na posição de liderança, de destaque, e o orgulho os impelia, até que a casa cai, até que são desmascarados. Orgulho. Eu sei o que eu estou fazendo não é correto, mas eu estou aqui ainda e eu acho que eu sou um caso especial. Olha o orgulho. Eu sou um caso especial. Deus permite que eu faça assim. É orgulho. Achando que está tendo tratamento especial. Quando Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Não tem 2 pesos, 2 medidas. Isso não existe. Orgulho. Ou caminhamos pela fé e crescemos, ou nós caminhamos no orgulho e nós não crescemos, e nós caminhamos para a queda e para a ruína, se não desviarmos do caminho. Lembrando Hebreus 11, sem fé é impossível agradar-lhe. E com orgulho é impossível agradar-lhe. Ou fé, ou orgulho. Ou Deus, ou nós. A palavra de Deus ou a minha palavra? Agradar a Deus ou agradar a mim? Basicamente é isso. E toda tentação que nós encaramos é basicamente isso. A tentação está aqui, eu vou agradar a Deus e procurar o escape, ou eu vou agradar a mim? Quero nem saber se tem ou não escape. Tem! Deus fala que com tentação sempre terá um escape. Eu não quero nem saber se tem escape, porque eu vou fazer o que eu quero fazer. É basicamente isso. O que você vai escolher? Agradar a Deus pela fé ou agradar a si pelo orgulho?